Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Bom, hoje, terça-feira, nós iremos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. É dia da MCM, né, da nossa igreja, mas como estamos passando por um momento em que todos têm que estar em suas casas, mas assim mesmo distante como estamos, vamos refletir na palavra do Senhor. Amém. Vamos ler um versículo de Salmos, que está em Salmos 34, versículo 18 e 19, que diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que passamos por muitas aflições, né? Mas o Senhor, nosso Deus, Ele nos livra de tudo isso. Amém? Temos que confiar somente. Vamos orar nesse momento? Maravilhoso Deus e amado Pai, graças te damos, Paizinho amado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Te somos gratos, Santo Deus, porque tu tens suprido, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Não nos tem deixado faltar o pão de cada dia, Pai. Te agradecemos, Santo Deus, pelo teu amor, Pai. Te agradecemos, Santo Deus, porque mesmo em meio ao caos que estamos vivendo, Pai, nós podemos sentir, Senhor, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas e podemos confiar em ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nós te oramos, nós te agradecemos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amados, eu passei vários dias procurando e trouxe uma reflexão no livro de Neemias, né? Eu gosto muito do livro de Neemias, e Neemias ele tem muito a nos ensinar. E eu vou pedir que os amados abram suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias, que está depois de Esdras, no capítulo 1 e 2. Nós vamos ler todo o capítulo 1 e vamos ler o capítulo 2, dos versículos de 11 a 6, certo? Nós vamos estar refletindo um pouquinho, aprendendo com Neemias em tempos difíceis. Leamos então. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te
da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nazã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Então, tendes... Perdão, versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto e não estás doente? Tem de ser triste, tem de ser triste, tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus e amado Pai, ainda diante da Tua presença, Senhor Deus, queremos neste momento, Pai, nos colocar diante de Ti, ó Pai, te pedir, Senhor Deus, que Tu nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento, Senhor, da Tua palavra, Pai, que possamos compreender, ó Pai, aquilo que Tu tens para nós, Pai, que não venhamos ser, Santo Deus, apenas ouvintes da Tua palavra, Pai, mas que possamos ser praticantes da mesma, Pai. Pois eu te oro, Santo Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que Tu me dá, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Aprendendo com Neemias em tempos difíceis. O livro de Neemias, amados, relata a restauração de Jerusalém. Neemias recebe notícias preocupantes sobre Jerusalém, né? A cidade estava assolada, com os muros rachados e os portões queimados. Enfim, o povo de Jerusalém estava vivendo em miséria e desprezo total, né? Estavam vivendo uma situação de calamidade. Situação essa adversa para o povo de Deus. Era uma situação bem difícil, a situação que o povo daquela época estava vivendo, né? O povo de Deus. Diante dessa situação, Neemias sente o chamado de Deus para reconstruir Jerusalém, que estava passando por tempos difíceis, né? Então, eu quero trazer para os irmãos algumas lições que a gente pode tirar, né? Dessa leitura, que a gente pode tirar desse livro de Neemias, né? Lições importantes para nossas vidas, né? Então vamos nos atentar para algumas lições que podemos aprender com Neemias. Primeiro,
A primeira lição que podemos aprender, amados, é que não devemos nos deixar dominar pelo desespero e pelo medo. Né? Nós não devemos nos deixar, né, ser dominado pelo desespero e pelo medo. Nós temos que confiar em nosso Deus. Neemias descobre que o seu povo está passando dificuldades e que a cidade estava destruída, como a gente viu no versículo 3. Vamos retornar ao versículo 3, que nos diz: Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ou seja, a notícia que Neemias teve era muito triste, né? A notícia que ele teve que o seu povo estava passando por grande dificuldade. No primeiro momento, a reação de Neemias foi uma reação até natural. Ao saber do sofrimento do seu povo, Neemias chorou, ele se entristeceu, ele chorou, o que é totalmente compreensível diante de tudo aquilo que ele teve notícia, diante do momento que ele viu que o seu povo estava passando. Então, Neemias, ele chorou de tristeza por tudo aquilo, não é verdade? É totalmente compreensível que Neemias tenha chorado. Então, diante da situação, porém, logo em seguida, Neemias toma uma atitude. Neemias chorou, ele ficou triste. Mas passado aquele susto do primeiro momento, Neemias, ele toma uma atitude. Né? Neemias toma uma atitude. E qual foi a atitude que Neemias tomou? Né? Ele jejua e ora perante o Deus, como a gente vê no versículo 4. Neemias, ele teve a notícia, se entristeceu, mas em seguida ele não se deixou abalar. Ele começa a orar, ele jejua e começa a clamar a Deus por toda aquela situação. Apesar do medo, da angústia que ele estava sentindo, Neemias não se deixou dominar. Né? Pelo contrário, Neemias chorou, porém não se deixou tomar pelo desespero. Né? Ele jejuou e orou. Ele foi buscar em Deus a solução para o problema. Neemias, ele foi buscar a solução aonde realmente ele iria encontrar, ou seja, em Deus, não é verdade? Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, né, ele diz o seguinte, nos diz o seguinte, que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus por isso. Irmão, nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida, ele sabe exatamente daquilo que nós estamos precisando. Ele sabe exatamente aquilo que estamos passando. Então, devemos buscar nele, devemos confiar, devemos lançar sobre ele, como diz a palavra, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E foi isso que Neemias fez. Ele lançou sobre Deus a ansiedade que ele estava sentindo. Ele não se deixou dominar pelo medo. Ele não se deixou dominar pela angústia do momento que eles estavam vivendo. Mas ele procurou em Deus resolver o problema. Amém? Que nós possamos também, amados, estar buscando em Deus a solução para resolver os nossos problemas. A solução para passarmos por toda a prova em que estamos passando. A segunda lição que podemos aprender com Neemias é que devemos orar e confiar em nosso Deus. O primeiro passo para enfrentar qualquer problema é orar. Orar, irmãos. Neemias chorou, lamentou, jejuou durante alguns dias. Mas Neemias orou ao Deus vivo. Neemias apresentou a Deus uma oração
sincera, de humildade, de arrependimento e súplica. Ele se derramou diante de Deus, né? Ele literalmente se humilhou diante do nosso Deus. Ele buscou, ele clamou, ele pediu a Deus e Deus o atendeu. Ele se entregou diante do Senhor e confiou. Como Neemias, devemos confiar no Deus eterno, pois no tempo dele tudo se resolverá. Amados, o tempo não é nosso, o tempo é dele. Ele é que sabe o momento exato que vai agir, que vai atuar. Nós temos que buscar, nós temos que orar e confiar, tão somente confiar no nosso Deus. Neemias orou, confiou e a sua oração foi atendida no tempo de Deus, né? No relato que nós vimos, Neemias passou do momento que ele orou até o momento em que Deus o enviou a Jerusalém, passaram-se 4 meses, mas Neemias confiou. Ele não foi aquela confiança de que eu estou pedindo, mas vou dar o meu jeitinho. Não, Neemias orou, intercedeu e confiou no Senhor. E é assim que devemos fazer, amados. Confiar mesmo, porque Deus ele resolve todos os nossos problemas. Então, do momento que Neemias orou e confiou, até Deus atender a sua oração, passaram-se 4 meses, né? Conforme lemos no capítulo 2, versículos de 1 a 6. Então, como Neemias, nós devemos orar e confiar em Deus. Vamos ler mais uma vez o capítulo 2, que diz o seguinte: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Olha o versículo 6, amados. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Amém? Irmãos, Neemias confiou. Neemias, quando foi na presença do rei, ele foi acreditando que ele teria uma resposta positiva. E teve. O rei concedeu a Neemias aquilo que ele havia pedido a Deus. Amém? Então, irmãos, é isso que devemos fazer. Nós devemos orar e confiar em nosso Deus. Essa é a segunda lição que aprendemos com Neemias. Ele orou e confiou no Deus Altíssimo. Amém? Que possamos a cada dia, irmãos, confiar no Deus que servimos. A terceira lição, amados, que podemos aprender com Neemias é o amor ao próximo. Neemias nos dá uma grande lição de amor para com o próximo. Ora, Neemias vivia uma situação confortável, como podemos ver. Ele era copeiro do rei, no palácio real. Tinha a confiança do rei, vivia confortavelmente, tinha boa alimentação e etc. Né? No entanto, ele demonstrou preocupação com o que estava acontecendo em Jerusalém.
Neemias, ele não se fechou ali onde ele estava. Ele não se conformou, né, com a vida que ele tinha, com a vida boa, certo? Tinha uma boa alimentação, vivia em um palácio, mas tudo aquilo, diante do que Neemias soube, do que estava acontecendo com seus conterrâneos, com seu povo, Neemias, ele se entristeceu. Ele se entristeceu. Ou seja, ele demonstrou amor para com seu povo. Ele simplesmente não quis ficar ali no bem bom. Não. Neemias, ele sentiu a dor do seu povo. Ou seja, ele sentiu amor ao seu próximo. Né? Ele sentiu amor com o que estava acontecendo em Jerusalém. Como a gente pode ver nos versículos do capítulo 1, nos versículos de 4 a 11. Ele se importava, amados, verdadeiramente com o seu povo, que passava dificuldade. Né? Essa é uma grande lição de amor. Amém? É uma lição de amor ao próximo. Muitas vezes a gente está bem, né, vivendo bem, confortavelmente, e nos esquecemos de alguém que não está tão bem quanto a gente. Não é isso? Então nós precisamos aprender com Neemias essa lição de amor ao próximo. Eu louvo a Deus porque nesse momento que a gente está vivendo, né, agora, esse momento de reclusão, onde muitas pessoas estão sem trabalhar, onde muitas pessoas estão necessitando de ajuda, eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas com esse amor. Deus tem levantado pessoas, tem levantado mulheres na MCM, sabe? Que tem ajudado, que tem contribuído. E eu louvo a Deus. Esse é o amor. Essa é a lição que nós temos que aprender com Neemias, né? Esse amor ao próximo, esse amor fraternal. Glória a Deus por isso, irmãos. Que possamos estar sempre, sabe? Buscando amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? E a quarta lição que nós podemos aprender com Neemias é a ousadia e a coragem. Neemias, ele teve ousadia e coragem. Neemias teve ousadia e coragem de falar para o rei o que estava acontecendo com seu povo. E não somente contar o que estava acontecendo, mas pedir ao rei que o deixasse ir para reedificar a cidade, o que ele foi concedido pelo rei. Ou seja, ele foi ousado, irmãos. Ele orou, ele confiou e acreditou em Deus. E por acreditar em Deus é que Neemias teve coragem e ousadia de estar diante do rei e contar o que estava acontecendo com seu povo. E pedir ao rei que o deixasse ir para ajudar o seu povo. Então, nós precisamos aprender com Neemias, né, a ser ousados e corajosos, principalmente na obra do Senhor. Nós precisamos ter coragem de fazer a obra como Deus quer que façamos. Amém? A ousadia e a coragem de Neemias diante do rei foi extraordinária e só foi possível porque ele agia conforme a direção de Deus. Neemias, ele não fazia as coisas por ímpeto, não. Neemias, ele fazia conforme a direção de Deus. Ele pedia o direcionamento de Deus. E é assim que devemos fazer. Devemos estar buscando o direcionamento de Deus para tudo aquilo que vamos fazer. E aí sim, Deus vai nos dar coragem e ousadia para enfrentarmos as adversidades. Amém? Amados, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E que, como Neemias, nós não venhamos nos deixar dominar pelo desespero e pelo medo.
que como Neemias, nós venhamos orar e confiar no Senhor, né? E como Neemias, nós venhamos ter amor ao próximo, que venhamos ser ousados e corajosos, seguindo a direção de Deus. Amém? Que o amor de Deus, né, continue sobre as nossas vidas e que possamos continuar sempre na direção de Deus. Vamos orar mais uma vez, estaremos encerrando esse momento. Oremos. Maravilhoso Deus, amado Pai, mais uma vez, Santo Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento, ó Pai, te agradecer, Santo Deus, pela oportunidade, ó Pai, dada por ti, Santo Deus, te agradecer, Santo Deus, por poder compartilhar, ó Pai, com os irmãos, Santo Deus, essa reflexão, Pai. Muito obrigada, Santo Deus, que tu possa continuar me usando, Pai, pois eu te oro, Santo Deus, eu te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.